E aí galera, tudo bom? Aqui é o Felipe novamente. Agora a gente vai continuar no nosso livro Princípios de Orientação a Objeto em JavaScript. E nessa parte 2 a gente vai falar sobre tipos de referência. Objetos, propriedades, desalocação e outros tipos de coisa. Então, para começar, tipos de referência representam objetos em JavaScript. E é o mais próximo que você vai encontrar de classes na linguagem, tirando a ECMAScript 6 que introduziu as classes. Existem diversos tipos de referência, como a gente vai ver nesse vídeo ou no próximo, se eu não me engano. Mas o que é um objeto? Você poderia dizer que um objeto é como se fosse uma tabela que possui chaves e valores e que você pode mexer nessa tabela para ela assumir os valores que você quer. Quando a chave tem um valor e esse valor é uma função, aí a gente diz que esse valor é um método. Vou dar um exemplo aqui e já vou explicar como você cria um objeto em JavaScript. Aqui, var objeto igual new object. Essa é uma das formas de se criar um objeto em JavaScript. A gente vai ver mais pra frente que existe a forma literal de se criar um objeto em JavaScript. Mas vamos ficar com essa forma agora. Então, var objeto é um new object. Então agora você pode, pense que ele é uma tabela. Então você pode colocar linhas na sua tabela. E a gente faz isso nesse segundo arquivo. Como você adiciona uma linha na sua tabela? Você cria o objeto, então var object é um new object. E agora você, aqui é como se fosse assim, aqui eu vou fingir que isso daqui é uma tabela, certo? Aí, na tabela eu quero ter a propriedade, essa propriedade é legal. E outra, massa. Eu quero que meu objeto represente isso. Então como que você adiciona propriedades no seu objeto? Existem duas formas. A forma usando anotação com pontos, que é essa daqui. Então você põe o objeto, o nome da sua propriedade, aqui eu chamei a propriedade de propriedade, e o valor que essa propriedade vai assumir. A segunda forma é você colocar o valor da sua propriedade entre colchetes e aspas. É importante colocar aspas aqui, porque se você fizer assim, isso aqui vai representar uma variável na realidade, né? Então, lembre-se de colocar aspas simples, né? Eu estou usando aspas duplas aqui, mas ultimamente eu estou usando mais aspas simples. Apesar que não tem diferença no JavaScript. E aí, a outra propriedade do objeto tem o valor massa. Então, a gente criou um objeto que possui duas propriedades. A propriedade, que tem um valor legal, e a propriedade outra, que tem um valor massa. Usando duas notações diferentes. A notação com pontos e a notação com brackets, né? Com colchetes. Além de adicionar, a gente tem que ter a opção de ler as propriedades de um objeto também. Então aqui a gente vai mostrar como que lê propriedades de um objeto. Aqui é basicamente igual ao último exemplo. Eu criei um objeto, adicionei duas propriedades. A propriedade outra. Da mesma forma que você tem duas notações para criar propriedades de objetos, você tem duas notações para ler propriedades de objetos. Então aqui vamos ler uma propriedade do objeto, outra. Então na hora que você rodar isso aqui, vai colocar no console massa. A outra forma de se ler é usando a notação com colchetes que a gente mostrou antigamente. E isso é interessante quando você precisa ler propriedades dinamicamente de um objeto. Vou dar um exemplo aqui, eu vou ver se eu estendo um pouco esse exemplo. Então, por exemplo, eu criei uma variável que tem um valor propriedade, certo? E eu quero ler essa propriedade do meu objeto. Se eu colocar desse jeito aqui, ó, eu leio a propriedade do objeto entre colchetes. Por quê? Porque o que acontece é que essa propriedade é igual a essa. Então é como se isso daqui estivesse aqui dentro, certo? Então acontece de aparecer o valor que eu atribuí anteriormente, que é o valor legal. Agora, quando eu uso a notação com pontos, você vai ver que o valor que vai aparecer na sua tela é undefined, porque o objeto não possui uma propriedade chamada prop. Vou ver se eu dou um exemplo melhor. Aqui eu vou usar o Node, poderia rodar isso no browser para mostrar, que massa legal undefined. Vou dar um exemplo de uma coisa que você normalmente faz, que é quando você usa laços, né? Então, um exemplo, eu vou criar um vetor aqui, na verdade eu vou criar um objeto e vou colocar três propriedades nesse objeto. A cor,
vermelho. Eu chamei de object aqui, né? Opa. Forma quadrado. E shape volume 3. Criei um objeto e coloquei 3 propriedades nesse objeto. Agora vamos supor que eu tenho um vetor propriedades que diz quais são as propriedades daquele objeto: cor, forma e volume. Certo? E eu quero iterar dentro desse vetor e fazer com que ele pegue a propriedade e mostre no console. Então vamos lá. Aqui eu vou fazer um propriedades.forEach function recebe a propriedade. E o que ele vai fazer? Ele vai dar um console.log e vai falar propriedade prop igual, né? Tem um igual object. Vou usar aqui a anotação com ponto. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou iterar nesse vetor. Deixa eu diminuir um pouco. Se bem que se eu diminuir não vai dar para enxergar, né? Então eu vou iterar nesse vetor e vou tentar acessar os valores das variáveis. Deixa eu tirar esses consoles aqui para vocês verem o que vai acontecer. Propriedade cor undefined, propriedade forma undefined, propriedade volume undefined. Por que isso aconteceu? Porque eu quero ler dinamicamente o valor da propriedade. Só que aqui, o que o JavaScript entende é como se eu estivesse fazendo assim, ó. O object prop é como se fosse aqui, object prop, usando a notação com colchetes. Então ele não vai achar nenhuma... Só que meu objeto não tem nenhuma propriedade prop. Ele tem as propriedades cor, forma e volume. Então essa propriedade não existe, por isso que ela devolve undefined. Então como que é a forma correta de se fazer? Em vez de você usar a notação com pontos, quando você quer ler dinamicamente os atributos de um objeto, você usa a notação com brackets e põe a variável dentro do colchetes. Agora, se a gente der um clear aqui e rodar novamente, agora aparece propriedade cor vermelho, propriedade forma quadrada, propriedade volume 3. Então, a dica aqui é quando você for carregar dinamicamente as propriedades do seu objeto, use a notação com colchetes. Quando você não precisar carregar dinamicamente e acessar direto a propriedade que você precisa, use a notação com pontos mesmo, que é mais do que suficiente. E agora a gente chegou na parte importante desse vídeo, que é praticamente igual ao vídeo anterior, mas para mostrar a diferença de uma variável de tipo primitivo para tipo de referência. Eu estou criando um objeto 1 agora, e estou pegando um objeto 2 e falando que ele é igual ao objeto 1. No tipo primitivo, você criava uma cópia de um valor. Só que como os tipos de referência, eles guardam um ponteiro que aponta para uma determinada posição da memória, o que está acontecendo na realidade aqui? Você criou uma variável objeto 1. Essa variável objeto 1 está apontando para o endereço, para um endereço de memória. Por exemplo, 20. Lá no endereço 20 de memória é onde estão as suas informações do objeto 1. Quando você fala objeto 2 é igual ao objeto 1, você cria um objeto 2 e fala, olha, o endereço dele também é 20. Então agora o que você tem? Você tem o objeto 1 e o objeto 2, ambos apontando para a posição de memória 20, que é onde está armazenado os atributos, todas as propriedades daquele objeto. Então agora, o que acontece se eu pegar o objeto 1, criar uma propriedade com o valor array? O objeto 1 aponta para o endereço 20 e eu vou criar uma propriedade no endereço 20 que tem o valor array, certo? E o que acontece se eu agora vir no objeto 2 e pedir a propriedade? Ora, o objeto 2 também aponta para o endereço 20, então ele também vai mostrar o array. Então aqui, o exemplo rodando aqui no Node, mostra que
mesmo você criando as variáveis, dois tipos de referência, quando você faz modificações em um, as modificações se propagam para o outro. Isso é importante porque arrays são tipos de referência, funções são tipos de referência. Então, se você criar um vetor em determinado momento e depois, por exemplo, criar um vetor aqui, vetor 1, 2, 3, e eu falo var copia vetor, e eu falo que esse copia vetor é igual ao vetor, eu não estou copiando esse vetor, eu estou fazendo eles apontarem para o mesmo endereço da memória. Então, se eu der um push no vetor original e der um console.log no copia vetor, o que vai acontecer? O 4 vai aparecer. Quer ver? Viu? Por quê? Porque ambos compartilham o mesmo endereço de memória. Então toma muito cuidado, porque isso pode causar efeitos colaterais no seu código se você não estiver prestando atenção no que você está fazendo. Bom, por fim, apesar do JavaScript possuir um coletor de lixo, é uma boa prática você desalocar a memória de um objeto quando você não precisar mais dele. Principalmente aplicações muito grandes, que você deve ter uma paulada de objetos, então é sempre bom desalocar o espaço. Para desalocar, você simplesmente pega a variável que está referenciando aquele objeto e põe o valor dela como nulo. Quando você fizer isso, não existe mais uma referência e ela está pronta para ser coletada pelo coletor de lixo do JavaScript. Então é sempre uma boa prática fazer isso no final do seu código. Bom, era isso que eu tinha para falar sobre tipos primitivos, a criação dos objetos, o que são objetos e esses tipos de coisa. E nos outros a gente vai entender melhor as propriedades, ou funções como propriedades de objetos e outros tipos de coisa, e a gente vai entrar mais a fundo em objetos em JavaScript. Então eu te vejo no próximo vídeo.